Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. A maneira como você se coloca para tratar de temas que ainda são tratados como muito complexos na sociedade que a gente vive, ainda mais no meio do futebol que a gente está diante, a gente sabe muito bem. Extremamente machista. Porque a gente está diante de um público extremamente machista. Não são todos. Graças a Deus a gente tem construído aqui no canal um público mais aberto. Sim. Mas ainda assim, lidamos com comentários abjetos todos os dias. E a maneira como você se coloca, eu acho muito interessante, porque como você cria o argumento e o seu poder de síntese, eu acho, a minha impressão é que para essa cultura totalmente dissuadida que a gente tem, ela encaixa muito bem porque não tem o teor professoral, ao passo que também não tem um tom de puro embate e aí sou dona da razão. É uma coisa de elucidação mesmo e forte ao mesmo tempo. Como você se vê nesse lugar em termos de uma responsabilidade que é muito grande para ter que falar sobre temas que muitas vezes, por anos, comentaristas homens não chegaram lá a falar sobre certos assuntos? Primeiramente, obrigada. Vou colocar no meu LinkedIn, tá? Equilibrada, né? Ninguém nunca imaginou que ia ter isso. Mas, cara, eu acho que assim, em segundo lugar, eu acho importante dizer que o que eu mais gostaria na vida era poder falar só de futebol, sabe? Era ficar na resenha, dentro de campo. Como a gente estava aqui antes, né? Como a gente estava aqui antes, e falando, Breno Lopes vai, não vai, fulano e tal, né? Palmeiras ontem contra o Inter. Mas, sim, cara, esses assuntos, eles se impõem. Assim, infelizmente, essas coisas acontecem todos os dias. A gente viveu, né, uma enxurrada de retomar o caso do Cuca, que é um assunto que ficou enterrado durante 20 anos. Teve o lance, obviamente, da condenação do Daniel Alves e do Robinho. E aí, cara, assim, não dava mais para ignorar esses assuntos. E o que eu gostaria também é que a gente não dependesse só das jornalistas mulheres para falar desse assunto. Mas a gente sabe que tem pessoas bem intencionadas que às vezes não se sentem confortáveis e têm medo de errar e por isso não falam. E tem pessoas que não querem se indispor com determinados personagens, com determinados atores desse mundo. E tem gente que não tá nem aí, entendeu? Também tem essas figuras. Mas eu sinto que é uma responsabilidade que eu tenho. É tão difícil mulheres chegarem nesse espaço. E as mulheres que chegaram antes de mim, eu vou citar a Mili Lacombe, que é minha colega de UOL e minha musa inspiradora e felizmente hoje minha amiga, embora tenha uma escolha de time bastante questionável. Gosto do Fernando Diniz, né? Dinizista. Nossa. Mais um ponto em que eu e a Mili Dinizista praticante, né? Tenta convencer o outro, é muito foda. Mas, cara, a Mili e a Marília Ruiz, que é minha colega de UOL, e tantas outras mulheres, assim, passaram por tanta coisa para que eu pudesse estar aqui, a Ana Thaís, as Renatas, tantas outras de nós pudessem ocupar esse espaço, que eu sinto que é meio que uma responsabilidade de usar essa plataforma para falar desses assuntos. E usar do privilégio que eu tenho, não só de estar nessas plataformas, mas de ser uma mulher branca de classe média, hétero, que teve acesso a um monte de coisa na vida, que eu posso dar minha cara a tapa. Muita gente não pode. Então, assim, eu acho que quem pode... tem que fazer esse papel, porque senão esses assuntos passam, como o assunto do Cuca passou, cara. Um monte de gente sabia. Depois eu fui descobrir que uma galera sabia. Muita gente me mandou mensagem e falou, nossa, eu já tinha ouvido essa história e meio que esqueci. Claro, porque não é mais falado, uma avalanche de notícias. Então, assim, eu acho que se tem uma vitória nesse ponto, e nessa luta que é cansativa pra caralho, que eu gostaria de não precisar lutar, é que, assim, esses assuntos não passam batido mais. Tipo assim, não vai acontecer. Anos atrás, a história do Cleiton Lima no Santos teria morrido. O Santos teria recontratado o cara, ninguém ia falar do assunto, né? A torcida ia reclamar, provavelmente só a torcida feminina, todo mundo ia esquecer, porque futebol feminino ninguém dava bola, e o assédio ia seguir, né? Ou pelo menos as acusações de assédio iam ser ignoradas. Hoje não dá mais. Hoje não dá. Hoje o cara dura uma semana. Então, eu acho que, assim, em parte por causa dessas coisas. E aí o tom... assim, eu tenho muita raiva
Assim, eu tento não levar isso pro meu trabalho, até porque senão cara, assim, não é saudável você viver assim. Mas eu acho que é muito importante também levar, para quem não entende, e nesse caso, se a gente está falando de gênero para os homens, o que a gente sente do outro lado, né? Porque A indignação. não é só indignação, são as outras camadas. Então, por exemplo, né? O futebol não cansa de nos dar exemplos fresquinhos para usarmos. Ontem, né? Ramon Dias, ontem. Nossa, vamos falar disso. Na coletiva. Quando ele fala, também assim, é complicado mulher ter que decidir no VAR e não sei o quê. Para além do fato de que ela estava certa. Pra né? caramba. Né? Assim, o cara foi um show de horror a arbitragem no final de semana e ele escolheu uma decisão que estava certa, para atacar uma mulher. 450 árbitros horrorosos no final de semana, mas ele vai atacar uma mulher. De nome, Isso. Não, e o árbitro de campo tava errado no lance e a Daiane, que tava no VAR, convencendo ele, não, olha aqui, olha direito e tal, não sei o quê. E o cara tomou a atitude de campo e beneficiou o Vasco, né? Porque era um pênalti contra o Vasco. Era um pênalti que para mim, acho que de todos os lances, você falou do Atlético Goianiense, mas de todos os lances da rodada, eu acho assim, é o menos questionável. Era o lance mais claro, que uma mulher tentou convencer um homem de que ele estava errado, o cara se negou a admitir que estava errado, ou se negou a ver que estava errado, e é esse o exemplo que o Ramon usa na coletiva. Mas o que isso gera na gente? Cara, para além da raiva e da indignação, o desconforto de você saber que trabalha cercado de gente que não te respeita, que está esperando você errar, saber que você tem que se preparar 10 vezes mais, porque se você cometer um erro, o mundo vai cair na sua cabeça. Ou nesse caso da Daiane, mesmo que você esteja certo, o mundo vai cair na sua cabeça. E é uma sensação de insegurança mesmo, sabe? De falar, cara, será que o que eu tô falando tá... Eu tenho certeza que a Daiane deve ter olhado aquele lance 50 vezes para ver se será que ela não estava errada mesmo. Fica se questionando, né, da sua própria capacidade. Você fica se questionando da sua própria capacidade, porque você fala assim, bom, se o cara vai numa coletiva, o cara é treinador de um dos clubes mais tradicionais do país, um clube associado a pautas sociais, um clube que historicamente combateu racismo, homofobia, misoginia. O cara vai lá e fala um negócio desse na frente das câmeras, dos microfones. Cara, será que eu não errei mesmo? Porque assim, é tão bizarro e assim, isso vai entrando, né, isso vai abalando a autoconfiança. Cara, galera fala de síndrome da impostora. Síndrome da impostora não é causa dos problemas, é sintoma. É sintoma de você ficar sendo agredida diariamente e aí você começa a se questionar. Porque assim, você fala um negócio e o cara fala, não, imagina, mulher, né? Cala a boca, vai lavar louça, vai não sei o quê. Cara, uma hora você fala, não, mas será que eu errei? E você sabe que você se preparou, que você estudou, não sei o quê. Então, assim, essas coisas que eu acho que é importante levar, porque é uma sensação que você tá nos ambientes das mulheres e a gente discute pra caramba, e você vai pro ambiente dos homens e o cara não tem ideia, porque você não tem ideia o que é estar sentado do lado de uma pessoa que acha que você não devia estar ali pelo simples fato de você ser mulher. Entendeu? Não importa se você é boa ou se você é ruim, você não devia estar aqui. Sabe? E tem muita gente que ainda pensa isso. Muita gente. Então, assim, o que o Ramon Dias vocalizou ontem é o que a gente sabe que muita gente pensa. É que hoje em dia não dá mais pra falar tanto quanto se falava antes. Mas aí, é isso. Vem o cara na coletiva, cara, e solta assim, cara, parece roteirizado. Porque você fala, não é possível que o cara falou uma parada dessa. Por outro lado, você vê uma evolução, porque eu senti ontem, pelo termômetro das redes sociais, que é uma bolha, né? Que a gente sabe que não significa que a sociedade pense exatamente daquele jeito que tá ali nas redes sociais. Mas eu senti que a resposta foi imediata, assim, de ser contra ele. Várias páginas de futebol. Nossa, que absurdo. Olha o que o técnico do Vasco disse. Depois dele mesmo teve que vir a público e pedir desculpa, dar aquela contemporaneidade. Ele tava no estádio, né? Não tava? Foi na saída do negócio. O Vasco soltou uma nota também... Eu achei boa a nota do Vasco, tipo, cara, repudiamos totalmente o que o nosso treinador disse. E você não sente que é um sinal de que a gente tá avançando um pouquinho, mesmo a passos de tartaruga, em relação a isso? Tá, assim, eu acho que o avanço ele precisa ser reconhecido, né? De fato, é o que eu falei. Não é o ideal, mas... É o que eu falei do caso do Santos, com o Cleiton Lima. O avanço
é esse cara ser derrubado. Qual que seria o ideal? Primeiro, ele não assediar. Segundo, se houver denúncias de assédio, elas serem levadas a sério e serem investigadas. Terceiro, não contratar o cara. Velho, assim, não precisa contratar o cara. Enquanto isso estiver sendo investigado. Então assim, seria interessante que a gente não precisasse passar pelo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, mas a gente chegou. Então assim, a vantagem hoje é que esse cara volta e há um repúdio suficiente para ele ter que se desculpar. É a famosa desculpa se alguém se sentiu ofendido, né? Foi uma desculpa bem, né? Eu não falei o que eu falei. Mas, enfim, o cara tem que pedir desculpas, o clube repudia, há um certo desconforto, mas tem um monte de gente. Eu tenho um amigo vascaíno que ele falou, cara, eu tô com muita vergonha, não tô conseguindo entrar no Instagram, porque eu tô vendo os comentários da galera dizendo, pô, mas só falou verdades e não sei o que. Tipo, tem uma galera que apoia, né? Só que, assim, é isso. Hoje em dia tem um custo. Então, para ficar no exemplo do Santos, que é outro clube cuja diretoria tenta manchar a história, né? De um clube tão importante, tão histórico, que é o caso do Robinho. O Santos contratou o Robinho quando ele já estava condenado em primeira instância. Velho. Acho que em segunda, né? Eu acho que era primeira. Era a primeira? Eu acho que era em primeira instância. E tem que voltar atrás por conta de reação de patrocinador, assim, tipo, não colou, sabe? Não pegou bem e volta atrás. A impressão é que se não tivesse rolado isso, ele tava jogando. E outra, ele tava jogando. Os patrocinadores também só se colocaram contra, porque naquele final de semana... Não, mas vocês vão lembrar, naquele final de semana, tinha tido... Na semana que o Santos contratou o Robinho, eu lembro de uma discussão no programa do... Bem Amigo, se eu não me engano, algum programa do Sport TV, que até o Caio Ribeiro foi massacrado porque ele falou que o Robinho merecia o benefício da dúvida. Foi. Mesmo condenado. Só que aí, no dia seguinte, surgem as transcrições dos áudios do Robinho feita por um repórter do GE. Do UOL? Do UOL. Foi o... Wilson. Foi o Adriano Wilkinson. Foi o Adriano Wilkinson, o primeiro? Então... Quer dizer, eu não vou cravar aqui, né? É que depois os áudios do Robinho aparecem mas eu acho que a primeira vez que a gente tomou nota disso, se eu não me engano, foi algum repórter do GE. Mas posso também estar cometendo algum erro. Se alguém lembrar, mande aí. Mas surgiram as transcrições, que aí foi aquelas transcrições que mostraram que o Robinho deu risada na cara da vítima, etc e tal. Ali os patrocinadores sentiram, ameaçaram sair. Um saiu. E então voltou-se atrás. Porque até então, quando estava só a pressão da mídia, sem dinheiro e não sei o quê, nem mesmo os patrocinadores tomaram... E aí, assim, ali foi um passo que eu lembro que quando saiu a notícia, eu falei, caiu. Isso aqui não tem a menor condição. Depois disso aqui, quem que vai defender? Então assim, e o que eu falo que eu sinto a evolução, ela não é uma evolução necessariamente... no pensamento do cara. O cara que é machista, ele deixou de ser machista. É porque ele não pode mais ser machista sem que isso tenha um custo atrelado, né? Então, assim, é isso. O Ramon Dias vai falar, né? Vai falar uma coisa dessa e eu tô me segurando pra xingar menos, mas não precisa, né? Não, pode xingar não, falar palavrão. Pode falar. Assim, o cara vai falar uma merda dessa e no dia seguinte ele vai ser criticado, né? Assim, mas assim, não tava na capa dos jornais, né? Tava assim... Capa dos jornais é vintage, né? Vocês jovens, Google. Dia de TBT. Na capa dos sites. Mas não estava na capa dos sites, não foi assim uma coisa generalizada, vamos passar meia hora falando desse assunto. Há uma crítica, todos os sites, todos os lugares vão soltar uma nota, o Vasco faz uma nota, inclusive protegendo a sua história, no que faz muito bem, mas assim, não é o grande assunto do dia. Então, eu acho que tem uma evolução nesse sentido, tem um custo hoje. Mas eu sei, pelo que eu recebo nas minhas próprias redes, que mesmo quando você está falando de um cara que é um estuprador condenado, né? No caso do Daniel Alves em primeira instância e no caso do Robinho em última instância, com a pena homologada no Brasil, preso, ainda tem gente que defende. Não, sim. Então, assim, é um caminho muito longo, mas eu acho que assim, hoje existe um custo maior pro cara ser machista. O cara que fizer o cara que faz uma merda dessa, alguma coisa vai custar. Não necessariamente o preço é o preço certo, mas assim, não sai de graça mais, pelo menos.